Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro marcou hoje os 200 dias de governo com uma cerimônia oficial em Brasília. Em discurso, ele voltou a defender a indicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para o posto de embaixador nos Estados Unidos. Disse o presidente que bastaria enviar o atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a embaixada para abrir vaga para o filho no Itamaraty. Mais uma vez, como costuma dizer o presidente, tirem suas próprias conclusões. Veja agora os nossos outros destaques. Feminicídio em São Paulo é tema de discussão na Assembleia. Em análise, o programa de inclusão da iniciativa privada nas universidades públicas. O Jornal da Assembleia, segunda edição, começa agora. "200 dias de governo Bolsonaro. O presidente da República foi contido por sua equipe no desejo de anunciar hoje a liberação de saques no Fundo de Garantia e no PIS/PASEP. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o anúncio deve acontecer no meio da semana que vem. Os técnicos do governo estudam o percentual da liberação e meios de preservar os projetos de financiamento de imóveis e do Minha Casa Minha Vida. Os dois programas utilizam recursos do FGTS. Ainda não há definição se apenas as contas ativas ou também as inativas serão liberadas. A violência contra a mulher foi discutida na Alesp nesta quinta-feira. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, recebeu a procuradora estadual Ana Paula Zomer para falar sobre casos de feminicídio no estado de São Paulo em 2019, como o de Elis Cristina, assassinada em fevereiro no interior paulista. Elis Cristina Silva da Costa tinha 34 anos. Ela foi morta em fevereiro com 9 tiros em São Carlos, no interior de São Paulo. O crime foi cometido por um homem que insistia em ter um relacionamento com a vítima. O caso de Elis engrossa os casos de feminicídio no estado de São Paulo este ano. No primeiro trimestre de 2019, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio, um aumento de 76% nos casos, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2018, foram 21 vítimas nos 3 primeiros meses do ano. Nesta quinta, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, recebeu em seu gabinete a procuradora do estado, Ana Paula Zomer, para falar dos casos de violência contra a mulher. A deputada lembrou que a violência está rompendo as barreiras físicas e chegando ao meio virtual. Nesta semana, nós passamos por uma situação traumática, que uma youtuber, uma blogueira, se matou depois de ter sido, vamos dizer assim, atacada agressivamente nas redes, porque ela veio de uma situação pessoal traumática, o noivado foi desfeito, e ela decidiu fazer lá umas fotos vestida de noiva, meio que sim, vamos dizer assim, tentando se fortalecer diante de uma situação real. Ela fez umas fotos vestida de noiva e ela foi muito agredida nas redes sociais, e ela não aguentou. Ana Paula Zomer desenvolve uma pesquisa num pós-doutorado que aborda os aspectos criminológicos da violência de gênero, mas defende que, independentemente do motivo, é preciso discutir a violência contra a mulher e combater, acima de tudo, com uma mudança nos padrões de educação. É um problema cultural, aliado a uma estrutura, ou que nasce de uma estrutura patriarcal e extremamente machista, que encara a mulher como um objeto que pode, inclusive, ser transformado em alguém que recebe violência física, é vítima de violência psicológica, no mais das vezes, e é importante que se diga que a violência psicológica, ela supera em números, a violência física. Mas é muito importante que, paralelamente à punição, nós tenhamos projetos de educação, de mudança de cultura, o que não se faz de um dia para o outro, e principalmente de tratamento desses agressores, como há projetos que já existem, não é? Para que eles entendam que esse tipo de conduta não é uma conduta que pode se repetir. Eu ouvi dentro da minha casa N vezes: filha, é melhor você ter condições de sustentar o homem que você quer ter do teu lado, do que você precisar procurar um homem para te sustentar. Então, assim, nós precisamos mudar a mentalidade.
sabe? Ainda é uma mentalidade da mulher procurar um homem para dar sustentação, dar segurança. E com isso, eu não estou dizendo que você não tenha que ter... Eu acho que o casal tem que compartilhar as responsabilidades, as necessidades, tem que se ajudar, né? Às vezes um está numa situação melhor, vai socorrer o outro e vice-versa, mas a mulher tem que se preparar para não depender de ninguém. Isso já vai ser assim uma diferença anos-luz no que a gente tem nos quadros de hoje. Eu acredito verdadeiramente que o caminho para o problema da violência está na independência intelectual e financeira das mulheres. O Jornal da Assembleia, segunda edição, recebe hoje o Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, vice-líder da bancada do Progressistas, nesta Casa de Leis, onde também é terceiro vice-presidente. Terceiro vice-presidente, estamos em recesso, né? E trabalhando muito, trabalhando né, aqui no recesso, porque a gente foi eleito para isso, para trabalhar. Deputado, vamos falar da questão da segurança pública e o seu mandato em especial. O que falar de progressos nesse ano, nessa legislatura, hein? Jorge, a gente continua trabalhando firme, né? No último mandato nós apresentamos inúmeros projetos. Infelizmente, para o cidadão, existe uma coisa muito errada, que é querer avaliar o trabalho e o desempenho do deputado pelo número de projetos. Isso é errado. Porque o Brasil já tem tantas leis e tantas leis que não funcionam e o povo acha que a gente tem que criar mais. Nós temos que criar coisas que realmente tragam satisfação, tragam benefício para o povo, né? Eu tenho inúmeros projetos, quase mais de 70 do último mandato, e nós já apresentamos algum nesse ano de 2019, que eu lembro de cabeça. Não me pergunta número, que para número eu sou horrível, mas nós temos um projeto, por exemplo, que fala da colocação de câmeras de sistema de vídeo e monitoramento em escolas no estado de São Paulo, que eu acho de suma importância. Hoje o vídeo e monitoramento é tudo, hoje nós temos que usar tecnologia. E não dá para pôr um policial em cada porta da escola, não dá para colocar viatura rodando, não dá, tem muita coisa. Então, a hora que nós tivermos um vídeo monitoramento eficiente e eficaz, com certeza nós teremos uma diminuição de vagabundo na porta de escola, de tráfico entorpecente, de brigas em porta de escola. O aluno vai se sentir vigiado, mas ao mesmo tempo segurado. O criminoso vai pensar duas vezes antes de praticar. O professor vai se sentir valorizado também, porque o seu trabalho está sendo valorizado. Acho que todo mundo ganha. Tem um projeto também que eu apresentei igual quando eu era vereador aqui na cidade de São Paulo, que falava sobre a retenção de macas do SAMU. O que é isso, Telhado? É o seguinte, muitos hospitais, principalmente no município de São Paulo, não sei exatamente nos outros municípios, tem falta de leito. Então, quando o SAMU chegava com uma pessoa ferida no hospital, o que acontecia? O hospital recolhia o ferido e ficava com a maca, porque não tinha onde pôr o cara. Por absoluta falta de macas. Hoje você vê, o pessoal atendendo em corredor, em caso de... parece guerra, né? Só que ele para uma viatura do SAMU também, porque sem a maca não tem como... Exatamente, quando ele segura a maca do SAMU, a viatura não pode voltar para a rua, porque ela não tem como trabalhar se ela não tem maca para atender o cidadão. Então você para uma viatura do SAMU, você para o motorista, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ou seja, você para uma viatura e uma guarnição inteira, perdido ali o trabalho. Quem é prejudicado com isso? Sim. A população. Então nós estamos com esse projeto de lei proibindo que seja apreendida a maca do SAMU e para o hospital, para a entidade que fizer isso, vai ser aplicada uma multa, que é o único jeito de fazer realmente a lei valer, né? Aqui em São Paulo, agora espraiando para o Estado. Todo o Estado. Porque eu acho que as grandes cidades talvez tenham esse problema, não são todas. Algumas têm consórcio e têm ambulâncias do SAMU, né? E vou te falar, né? essa lei, essa proposta dele, ela foi me trazida pelo próprio pessoal do SAMU. Porque eles querem trabalhar. Por incrível que pareça, a turma acha que a turma não quer trabalhar, querem trabalhar. E muitas vezes a pessoa fica impedida de trabalhar porque não tem maca. Como é que pode isso? E na época que o meu projeto foi feito como vereador, ele foi aprovado na Câmara Municipal e foi vetado pelo Haddad. Porque o Haddad falou que não podia aprovar isso, porque realmente tinha pouca maca nos hospitais. Quer dizer, ou seja, ele confirmou que as macas ficavam apreendidas. Então é complicado, né? Tem um outro projeto também, do que mais, Davi? Natimortos. Natimortos, foi bom você me lembrar, é tanta coisa, velho. Eu tenho um projeto aqui que foi me trazido por algumas pessoas que me trouxeram no meu gabinete mesmo, mas eu passei por esse problema na minha igreja. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, e nós tivemos uma menina, filha de um amigo meu do tempo de mocidade, ficou grávida aos 9 meses, a família toda esperando, aquela alegria, a criança nascendo e tal. Dias antes da criança nascer, viu que tinha algum problema tal, quando a criança nasceu morta. Não preciso falar o desespero que foi na família, o enxoval todo comprado, o berço, o quarto. Imagina a situação dessa mãe. Para a família é triste, imagina a situação dessa mãe. Então nós estamos com um projeto de lei determinando que a mãe que teve o filho natimorto ou um óbito fetal,
que ela não fique no mesmo quarto ou na mesma enfermaria das outras mães. Porque o que acontece? A pessoa já está passando esse drama, não só psicológico, como físico, né? Perder um filho é arrancar, cortar na carne, é um absurdo. Essa mãe que perdeu um filho, ela está do lado de uma outra mãe que está com o neném embalando, a família vibrando e tal. Quer dizer, acho que aquilo fica mais doloroso para ele. Então, para essa mãe que teve essa infelicidade, para que ela possa ter uma assistência à parte e isolada até, para que ela possa recuperar psicologicamente, fisicamente. E o legal é que esse projeto, você vê como que é, né? Até deputados que são de ideologia diferente da minha, por exemplo, a Mônica do PSOL e a Marina Ilu, que é do Rede, são totalmente diferentes da ideologia, vieram pedir para serem coautoras no meu projeto. Foi lógico, porque não tem essa vaidade de querer ser dono de tudo. E quanto mais deputados no projeto, acho que ele anda mais fácil, ideia, né? Claro, é uma ideia que a gente está aqui para ajudar a população, olha, não para ficar. Ainda é um projeto, mas, digamos, as mães, as famílias, como receberam tal ideia, deputado? Eu digo isso porque imagine uma mãe que perdeu uma criança, está no mesmo quarto com outra que está recebendo visitas e vez por outra o pacotinho que vem para mamar e volta. Imagine, sair do hospital sem a criança já no luto. Chega e em ela casa, ali o quarto convivendo com o cheirinho de criança na cama ao lado. Imagina. Não existe já não poderia ser assim. A gente fica pensando no Estado, né? Cara, precisa de uma lei, precisa de um projeto, precisa passar, tramitar. Jorge, a gente vê umas coisas acontecerem e fala, será que a pessoa não percebe que tem que mudar isso? Você tem que fazer lei, você tem que brigar aqui para o projeto ser aprovado 1 ano, 2 anos. Sabe, são coisas básicas. O pessoal vê, é um projeto que não tem o que atrapalhar. Aliás, não só meu, nós temos inúmeros projetos de deputados aqui que são ótimos projetos. A gente não consegue fazer tramitar. No início do programa você falou, queria falar sobre os 4 primeiros meses. Eu prefiro não falar. Porque os 4 primeiros meses nessa casa foram terríveis. Por quê, deputado? Porque a gente não prospera. Eu falei aqui, as coisas, o pessoal aqui, tem muita gente de primeiro mandato que está confundindo as coisas. O pessoal vem aqui brigar por ideologia. Sim. A gente briga por ideologia. Trava a casa. Trava. E acho que está em campanha ainda. Fica mostrando no WhatsApp, né? Toda hora pega o celular e... eu estou trabalhando, não precisa disso, nós temos que trabalhar, ter resultado. Então a pessoa fica fazendo campanha, a campanha acabou, tem que ter resultado. E eu vejo as pessoas aqui brigando por ideologia, trazendo o problema de Cuba, da Venezuela, tal, que é importante para o país, Sim. Mas para isso nós temos o Brasília, deputados federais e senadores discutindo esses assuntos. Em São Paulo, nós, deputados estaduais, temos que nos preocupar com o problema de São Paulo. Com as competências dos deputados estaduais, inclusive. Nós votamos pouquíssimos projetos do Executivo e menos ainda de deputado. Nós temos 94 deputados nessa casa. Nesses 4 primeiros meses de trabalho, eu acho que nós não conseguimos votar 10 projetos. Eu não sei se você tem olha, um deputado, eu vou te dizer mais. É vergonhoso. Só em 2019, quem entra no site da Assembleia Legislativa vai ver que são 830 projetos já no protocolo. Não tem 10 aprovados. Dos quais, vamos tirar até o dia 15 de março, pelo menos uns 80 foram até dia 15 de março. Verdade. De lá para cá, pelo menos 750 projetos. 750. Olha a dificuldade. Bom, para 94 deputados... Não, sem dizer que é o seguinte, né? Você falou por que o negócio não vai. Porque a gente vê muito deputado aqui jogando para a galera. A pessoa sabe que o projeto não vai prosperar. Sim. A pessoa sabe que o projeto tem vício de iniciativa. Mesmo assim, ele faz para falar, tá vendo? Eu tentei. O governo que não quer deixar passar, ou seja, eu sou o bonzinho, os malzinhos do governo não quer deixar. Ou seja, é uma enganação do público, né? A gente sabe que tem projeto. Eu mesmo tenho um monte de coisa que eu queria fazer e não faço, porque eu sei que não vai prosperar. É ilegal, ele tem vício de iniciativa. Aumento para policial, quem não queria que eu quero propor aí para um soldado ganhar 20 mil, entendeu? Mas não posso fazer isso, se eu fizer, eu posso até fazer. Vai entrar aqui, vai ser... Assina-se uma PEC, por exemplo, vamos mudar, né? A PEC 02, não é isso também? Então, também é uma PEC que está brigando aí, que infelizmente... Eu tenho uma PEC que é a emancipação do bombeiro, desde o mandato passado eu tentei, reapresentei, agora é a PEC 0719, da emancipação do bombeiro. Explica para o nosso telespectador. O que acontece é o seguinte, gente... É só em São Paulo, parece que o bombeiro ainda está vinculado à Polícia Militar? No Brasil nós somos 27 estados. 27 estados. 27 estados, né? Isso. Eu sou dos territórios, mesmo faz tempo. 27 estados. 27 estados. Dos 27 estados, só 2 estados não têm o bombeiro emancipado. O que é o bombeiro emancipado? É o bombeiro como uma corporação à parte. Na maioria dos estados brasileiros, fora São Paulo e Paraná, em todos os estados brasileiros você tem Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares. Então você tem 3 instituições. Em São Paulo e no Paraná, o Corpo de Bombeiro é subordinado à Polícia Militar. No mundo todo,
Só em São Paulo e no Paraná o Corpo de Bombeiro é subordinado à polícia. Isso é totalmente antiproducente. Corpo de Bombeiro é uma atividade totalmente distinta de polícia. Então não há por que continuar subordinado. Para vocês que não sabem, há 70 anos esse assunto vem sendo discutido. Eu já conversei com o nosso governador sobre o assunto, levei a proposta para ele, vou ter que remarcar porque ele não me deu retorno, para a gente tentar fazer isso prosperar. Por quê? Quem ganha com isso? Eu, você? Sim, eu, você, cidadão. O cidadão ganha com isso. Os bombeiros municipais serão valorizados, os bombeiros voluntários serão valorizados. Então nós estamos trabalhando pelo bem da população. Muito bem, voltaremos ao tema. Foi um prazer conversar com o senhor nesta edição aqui do Jornal da Assembleia. Tá bom? Acelera São Paulo. O governo Dória começa a estruturar um plano de financiamento para movimentar a economia do estado. O projeto está a cargo da Desenvolve SP, a Agência de Desenvolvimento Paulista. O plano prevê a expansão da carteira de crédito da Desenvolve SP de 1 bilhão e 200 milhões para 3 bilhões. Além disso, a agência de fomento deve se integrar ao Banco do Povo Paulista, outra instituição estatal voltada para o microcrédito. Em conjunto, as duas instituições devem operar com o setor privado em 4 categorias. A primeira, de até R$50 mil, voltada para microempreendedores, fica a cargo do Banco do Povo. A segunda, para créditos de até R$1 milhão, que fica com a própria Desenvolve SP. A terceira, chamada Inovação, terá condições específicas que ainda serão estipuladas. A última categoria, chamada de Performance, será voltada aos clientes que honraram suas operações anteriores no prazo. Assim caminha a Previdência. Com as mudanças aprovadas em primeiro turno pela Câmara dos Deputados na semana passada, a reforma da Previdência pode render em 10 anos uma economia de 933 bilhões e 500 milhões de reais. O recuo na projeção foi anunciado nesta quinta-feira pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A projeção inicial de 990 bilhões de reais já era menor que 1 trilhão desejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Para alguns analistas do mercado financeiro, a redução das despesas decorrente do projeto aprovado deve chegar a 850 bilhões de reais entre 2020 e 2029. Educadores e especialistas em financiamento do ensino superior levantaram dúvidas sobre o plano Futurice, lançado pelo governo federal para atrair investimentos privados às universidades federais. O Ministério da Educação admitiu ainda que precisa avaliar possíveis ilegalidades nas medidas e que vai consultar especialistas sobre a viabilidade do projeto. O programa foi lançado com pompas, mas chega em meio ao contingenciamento de verbas das universidades, anunciado no fim de abril pelo próprio governo. O Futurice tem como meta ampliar a participação de verbas privadas no orçamento universitário. O Ministério prevê a formação de um fundo soberano do conhecimento. Na prática, além do investimento público atual, o capital privado poderá contribuir com os recursos a serem repassados às universidades. O objetivo é que a gente reduza a taxa de evasão e que a gente possa propiciar um ambiente de negócio muito favorável, que tenha retorno e externalidades positivas para toda a sociedade. Então, por exemplo, hoje um pesquisador, ele não tem um viés empreendedorístico. A gente não quer que o aluno faça a sua startup na sua garagem. A gente quer criar startecas.
A gente quer que várias startups sejam geradas dentro das universidades. O MEC acredita que a captação por este sistema pode crescer mais de 100 bilhões de reais. O fundo será constituído por várias frentes. A maior delas envolve o patrimônio da União. O Ministério avalia ter 50 bilhões de reais de bens em imóveis e lotes ociosos, que podem ser vendidos ou concedidos à iniciativa privada. Outras frentes são fundos constitucionais, leis de incentivos fiscais, recursos de cultura, como a Lei Rouanet. É a participação de organizações sociais na gestão de parte dos gastos e o aumento da captação de recursos do setor privado para financiar projetos como o uso econômico do espaço público das universidades. O recurso para o programa viria de 4 fontes. Com um modelo baseado em uma série de dispositivos do mercado financeiro, a carteira de ações para o plano prevê chegar a 33 bilhões de reais de fundos constitucionais, mais de 17 bilhões de leis de incentivos fiscais e depósitos à vista, quase 1,5 bilhão de reais de recursos da cultura, 700 milhões da utilização do espaço público, além dos 50 bilhões do Fundo de Patrimônio Imobiliário. O governo vai ceder os naming rights de campi e edifícios, assim como acontece nos estádios de futebol, que levam nomes de bancos ou seguradoras. E a adesão das universidades também será voluntária, já que elas continuarão a ter um orçamento anual definido pela União. Apesar disso, o ministro garante que as universidades vão continuar públicas. As universidades continuam sendo do povo, públicas. E na linha com o Jornal da Assembleia, segunda edição, o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, além de coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração, a FIA, professor Paulo Feldman, seja muito bem-vindo ao Jornal da Assembleia, segunda edição. Eu queria falar com o senhor sobre esse programa, o Futurice. Como é que é a sua avaliação dessa proposta? Veja, eu fiquei muito preocupado com essa proposta e não posso fazer uma avaliação positiva, por uma razão muito simples. A lógica do setor privado é uma lógica muito diferente da lógica que tem que prevalecer na universidade pública. O setor privado, e tem que ser assim mesmo, o setor privado visa lucro, visa rentabilidade, visa aplicar os recursos só naquilo que for mais rentável e não aplicar naquilo que não for rentável. E isso não pode ser usado para administrar a universidade pública. Por uma razão muito simples. O exemplo brasileiro é o melhor exemplo. Veja, hoje no Brasil, se você for ver todas as áreas de conhecimento, medicina, engenharia, administração, ciências sociais, as melhores escolas do Brasil estão seguramente dentro das universidades públicas, ou nas federais, ou nas estaduais, como aqui na USP. Isso tem sido assim, e as universidades que são privadas, às vezes até têm boas escolas, mas raramente são melhores do que as escolas que estão dentro da universidade pública. Por quê? Porque na universidade pública não tem que se levar em conta essa lógica financeira, essa lógica do capital. A universidade, ela pode fazer a pesquisa que ela bem entende, e se aquela pesquisa não trouxer rentabilidade, não tem problema nenhum hoje na universidade pública. A universidade pública não tem que agradar os alunos, ela não precisa fazer média com os seus alunos. Na escola privada, onde predomina o interesse privado, acaba havendo um direcionamento da pesquisa, vai acabar havendo, né? Porque, aliás, hoje, por sinal, as escolas privadas nem fazem pesquisa. Você não tem absolutamente nada de pesquisa hoje nas escolas privadas. Quem faz pesquisa hoje no Brasil são universidades públicas. Justamente, nós vamos deturpar o sentido dessas pesquisas. Elas vão passar a ter uma visão de rentabilidade, o que é muito ruim. As escolas vão ficar muito mais voltadas para agradar os stakeholders, né, as empresas de fora, os parceiros. Sim. Que eventualmente elas venham ter.
E isso vai contra o bom nível de ensino e o bom nível de pesquisa. Sim. Professor Paulo Feldman, então o senhor quer dizer que não é possível manter esse distanciamento necessário aí ao desenvolvimento de pesquisas puras, quando na verdade a participação privada quer rapidez, quer celeridade, quer resultados. A lógica é outra, professor? É completamente outra. Eu acho que tem um dado muito importante aí, que eu preciso comentar com você, que é o seguinte: você sabe que, infelizmente, o Brasil ele está muito mal colocado em diversas áreas, né? O Brasil é um país que está muito ruim em tecnologia, está muito ruim em inovação, a produtividade é muito baixa, a competitividade do Brasil é horrível, mas tem uma área onde o Brasil está muito bem. O Brasil é o 12º maior produtor científico do mundo. Como que nós conseguimos esse feito? Essa pesquisa, essa produção científica é toda feita na universidade pública brasileira, quase toda, com raras exceções. Então, a universidade pública brasileira tem uma tradição de pesquisa muito forte. E ela conseguiu isso por conta da sua independência, porque ela não tem que dar satisfação para ninguém. Não vai se dobrar porque alguém investiu e aplicou em determinada área. Essa independência é fundamental, tem que ser preservada para que o Brasil continue sendo um grande produtor científico. Se nós invertermos essa lógica, nós vamos perder uma das poucas coisas boas que o Brasil tem hoje, que é a produção científica. Pela oportunidade, professor, quando o senhor fala em independência, quando se fala em participação de organizações sociais na administração das universidades, o senhor vê até um cerceamento na liberdade de fazer escolhas, na autonomia universitária? Total. Isso seria um retrocesso horrível, contribuiria para que a universidade perdesse a sua autonomia. Veja, hoje na USP, nós temos um processo totalmente democrático e totalmente independente do mercado, das condições econômico-financeiras que movem a sociedade. A USP escolhe os seus dirigentes dentro dos critérios de excelência acadêmica, de excelência em pesquisa, de produção científica. É isso que faz com que alguém fique tarimbado para ser eleito reitor. Não só na USP, em qualquer universidade brasileira é assim. O processo de escolha dos dirigentes hoje leva em conta justamente aspectos que são fundamentais para preservar a qualidade do ensino e a qualidade da pesquisa. A hora que você coloca uma organização, uma ONG para dirigir a universidade, você vai deturpar completamente o sentido disso. Essa ONG sabe-se lá qual será o interesse dela, mas provavelmente ela tenha um interesse voltado para aumento do seu lucro, da sua rentabilidade, que vai contra o que deve se esperar da gestão da universidade. Aliás, então, professor, parece que os reitores das universidades sequer foram consultados, mas eles reclamam por mais verbas e o governo diz não. O Ministério da Educação diz que não tem mais recursos e a saída seria procurar parcerias. É aí que mora o perigo, é? Veja, é aí que está. É claro, esse governo cortou as verbas, né? E, aliás, não é só esse governo, porque nos últimos anos as verbas para o ensino superior vêm sendo cortadas sistematicamente. Então, o erro é esse. Quer dizer, o Brasil precisava alocar muito mais recursos para o ensino, de uma forma geral, e para o ensino superior também. Agora, o que acontece é que foram tomadas diversas medidas aqui, nos últimos 4, 5 anos, que contribuíram para que a universidade ficasse sem recursos. Por exemplo, o teto de gastos que foi estipulado numa medida que foi votada e aprovada até pelo Congresso, né, o teto de gastos, que foi uma ideia do governo Temer, é uma coisa péssima, porque justamente começou a sobrar muito menos dinheiro para as áreas sociais, como educação e saúde. Sim. Então, agora a gente está sentindo na carne isso. Mas o problema é que houve um erro de base no orçamento do governo federal, injustamente
prejudicado por esse tipo de medida, o teto de gastos. Eu acho que a gente precisaria reverter isso, rever o orçamento do governo federal. É necessário que as áreas de educação, saúde e as outras áreas sociais sejam contempladas com valores muito maiores. Então, e tenham verbas carimbadas também, professor? Já estamos ultimando a nossa conversa, que tenham também verbas carimbadas. Eu digo isso pelo modelo de São Paulo, né? Veja, nós não temos verbas carimbadas em São Paulo. O modelo de São Paulo é um modelo muito interessante. As 3 universidades públicas vivem com uma porcentagem do que se arrecada no ICMS. 9,57%, professor. Então, vocês aí da Assembleia conhecem muito mais isso do que nós. Mas é um modelo interessante, o modelo da USP e o modelo das estaduais. Eu acho que poderia se fazer algo parecido no governo federal, ou então aumentar os recursos alocados. Agora, essa questão de que, a universidade não tem dinheiro, então vamos passar a gestão para o setor privado, isso é muito cruel. Isso é querer destruir uma das poucas coisas boas que o nosso país tem, que é o ensino superior. Sim. Realmente uma das coisas que nós brasileiros temos que nos orgulhar é o nível do ensino superior brasileiro. Sim. E com isso vai se perder essa... Professor, a criação de um fundo soberano do conhecimento, é só um nome, é um jargão, talvez isso nunca saia do papel? Como é que o senhor vê? Criação de um fundo soberano do conhecimento, um recurso que vá ser distribuído aí para o ensino superior. Olha, se o fundo soberano for criado com recursos do governo federal, ótimo, aí não há problema nenhum. Agora, se ele é criado com recursos da empresa X, a empresa Y, a empresa Z, essas empresas que colocaram capital, elas vão exigir retorno. Ninguém coloca dinheiro a troco de nada, né? O setor privado não pode fazer isso, ele precisa ter rentabilidade. Então, eu acho que o Fundo Soberano é ótimo, desde que seja com recurso público. Aliás, é isso que falta no Brasil, recurso público para a educação. Agora, o que não pode é você querer colocar a lógica do setor privado definindo os rumos do ensino superior brasileiro. Com certeza voltaremos a esse tema. Professor, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor no Jornal da Assembleia. O prazer foi meu e eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer muito grande para mim. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Termina aqui a segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.